Olá, estamos dando início à série Cura para os Traumas Emocionais, baseado no livro do autor David Simmons. Seja bem-vinda, sinta-se acolhida. Você faz parte de um grupo de mulheres que estão aqui porque estão buscando em Deus sabedoria na palavra dele. Tudo aquilo que você precisa está na palavra de Deus. E eu quero te parabenizar pela tua coragem, pela tua iniciativa em dar esse primeiro passo em direção à sua cura. A nossa vida é feita de escolhas e Deus, ele nos deu o livre-arbítrio e eu creio que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar na minha vida, na sua vida, ele quer nos curar, mas nós precisamos permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas. E estar aqui participando desse estudo, desse ensino, ouvindo esse estudo, ele significa um sim, é uma resposta àquilo que Deus deseja fazer para as nossas vidas. É um sim que você está dando, porque você está aqui dispondo o teu coração, dispondo a tua vida para estar nesse tempo, para percorrer esse caminho. Eu quero te dizer desde já, não desista no decorrer do percurso. Permita que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando e trabalhe na sua vida. Muitas vezes nessa caminhada parece que é um pouco difícil lidar com algumas situações, falar, lembrar de algumas dores, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando e que você esteja mesmo com o teu coração realmente entregue, rendida, porque eu creio também que Deus só trabalha na minha vida, só faz aquilo que precisa ser feito na minha vida na medida que eu permito que Ele faça. Eu creio realmente que Deus quer trabalhar na minha vida, assim como Ele quer trabalhar na sua vida. E o autor desse livro, David Simmons, o que acontece é que ele começou a perceber ali no início do seu pastoreado que muito tempo ali de aconselhamento na vida das pessoas, muitas pessoas que ele trabalhava, que eram pessoas realmente sérias, que tinham uma experiência com Deus, pessoas que oravam, que buscavam a Deus, que jejuavam. Em muitos momentos ele percebia que se passava o tempo e essas pessoas voltavam com a mesma queixa, com a mesma dor. Parece que a dor delas não era alcançada e muitas vezes as pessoas elas se sentiam frustradas e acabavam até mesmo se afastando de Deus porque elas não conseguiam ser tocadas e acabavam desiludidas. E nós sabemos que Jesus cura. Você crê que Jesus cura? Então, o que acontece que algumas pessoas não são curadas? Por que isso acontece? Nós sabemos que o tempo de Deus é diferente na vida das pessoas. Deus está trabalhando, Deus trabalha de formas diferentes na vida de cada pessoa. E Deus trabalha nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, eu creio nessa palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que temem ao Senhor. Então Deus faz tudo cooperar e é um processo também, é uma caminhada também em que a minha fé está sendo trabalhada, em que a minha vida está sendo trabalhada edificada e existem circunstâncias na vida das pessoas. Podem haver traumas emocionais, sim. Haver traumas na infância que podem fazer com que essas pessoas não acessem, não consigam acessar esse Deus, talvez da maneira que eu exponho para ela, da maneira que eu falo para ela que Deus é. Essa pessoa não consegue. Por quê? Por causa da sua dor, por causa do seu trauma, por causa de sentimentos, por causa de dificuldades emocionais que ela possa estar vivendo. Algumas pessoas, muitas vezes elas podem pensar que por elas serem convertidas, por conhecerem a Deus, por terem uma experiência com Deus, elas não poderiam estar tendo esses sentimentos. Elas não poderiam estar sentindo algumas coisas na sua vida, elas acabam a reprimir certos sentimentos, ou até mesmo negar, ou até mesmo a não lidar com algumas situações e enterrá-las. Isso faz com que essa pessoa comece a viver problemas na sua existência, porque ela não está lidando com essas situações. E isso ela vai aparecer de alguma forma, através talvez de enfermidades, através talvez de dificuldades no casamento, no relacionamento com os filhos.
Talvez o afastamento de Deus, o afastamento da igreja, porque essas situações não foram lidadas. E muitas vezes talvez nós que somos líderes, os pastores, ou a pessoa que você realmente, talvez você esteja ouvindo, aconselhando, nós mesmos colocamos em xeque a fé dessas pessoas. Muitas vezes nós falamos assim, talvez como líder, como conselheiro, nós falamos: olha, fulano, você precisa orar mais. Você precisa ir para a igreja, você precisa buscar mais a Deus, você precisa jejuar. E essa pessoa realmente ela ouve isso, realmente eu preciso mais, eu preciso buscar mais, e ela se coloca nessa, vamos dizer, nessa posição de começar a buscar, mas no decorrer da caminhada ela percebe que a dor dela não está sendo alcançada. E ela mesma começa a questionar a sua fé. Poxa, será que a minha fé é como a desse pastor? Será que a minha fé é como a fé da Elisângela? Será que a minha fé é como a fé dessa pessoa que está falando comigo? Porque a minha dor não está sendo curada, não está sendo alcançada. E ela começa a questionar a sua fé, até mesmo se afastar de Deus. E muitas vezes nós julgamos a fé das pessoas. A palavra diz que há diferentes tipos de fé. Nós vemos a fé perfeita, que é a fé de Abraão, mas a palavra também fala de pequena fé e de grande fé. Nós vemos Jesus se maravilhando com a fé de uma mulher, dizendo, né, para ela assim que nunca vi tamanha fé. E nós vemos também em outro momento Jesus falando para alguns homens de pequena fé. E muitas vezes nós julgamos a fé das pessoas. E o autor desse livro ele fala assim, que qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque nós vamos ouvir aqui relatos e fatos ocorridos com pessoas de verdade, com histórias verdadeiras. No livro, o local e o nome é mudado para proteger essas pessoas, mas são histórias reais e muitas vezes nós nos identificamos, e por isso que ele fala que qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque nós vamos ver, na maioria dos casos, são os nossos anseios, são as nossas carências, são dificuldades que nós também passamos na nossa vida, que nós vamos nos identificar e que nós vamos, inclusive, que eu creio assim que Deus quer trazer muitas vezes essas memórias, algumas situações para trabalhar. E o autor fala que isso é intencional. Essas histórias verídicas são intencionais para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, para que você permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Eu quero ler um texto que está ali no livro de Romanos, quero compartilhar com vocês, que diz assim: Ele tomou as nossas enfermidades, Mateus 8,17. Romanos 8, 26, 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Somente Deus conhece a minha vida e a tua vida. A palavra de Deus diz que nós nem sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós. Então Deus sabe aonde que ele precisa tocar na tua vida e na minha. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar e ele estará trabalhando contigo nesse tempo. Eu coloquei aqui, eu quero colocar aqui para vocês, então, qual que é o alvo, qual que é o objetivo desse tempo que nós estaremos aqui juntos estudando. Então, está ali, ó, o alvo. Qual é o alvo? Em primeiro lugar, eu preciso entender que existem sim problemas de ordem emocionais, e que esses problemas emocionais, eles são sim prejudiciais. E problemas precisam ser enfrentados, problemas precisam ser tratados. Qual que é o propósito? Em primeiro lugar, eu preciso saber que mesmo que eu tenha uma vida com Deus, e eu creio que você que está aqui, porque realmente você tem essa disposição, você tem uma caminhada, você tem uma vida com Deus, existem problemas sim de ordem emocional, existem problemas sim de ordem espirituais que afetam a vida das pessoas. E afetando as nossas vidas também afetam os nossos relacionamentos. E eu preciso também sentir. Por quê? Porque eu preciso desejar. Você precisa desejar essa cura.
Desejar essa vida, Jesus falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus tem vida abundante para mim e para você. Mas eu preciso desejar, eu preciso permitir que Deus trabalhe na minha vida. E tudo começa com uma ação. Tem o verbo ali agir. Eu quero te dizer que se você está aqui, ouvindo esse estudo, inclinando o teu coração para ouvir essa palavra, é porque você já deu o primeiro passo em ação. Em ação, para permitir, através desse resgate da palavra de Deus, permitir que o bálsamo de cura do Senhor toque toda e qualquer ferida, todo e qualquer trauma e venha realmente trabalhar e operar a cura que você precisa, a cura que Deus quer operar na sua vida. E qual é o problema? Então, vamos pensar assim: por que que isso acontece? Nós sabemos que as enfermidades, elas atingem a todas as pessoas. Todas as pessoas podem estar sujeitas a enfermidades na área física, porque elas podem ser de ordem física, né? É muito fácil nós pensarmos nas questões físicas, emocionais e espirituais. E Deus nos criou com a possibilidade de sentirmos emoções. Nós somos criados à imagem de quem? A imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia também revela que o próprio Deus também tinha sentimentos. Olha o que diz em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O próprio Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que ele se entristece. Ele tem sentimentos. Então Deus nos deu essa capacidade. Isso é do ser humano, sentir emoções. E nós sentimos emoções boas e emoções ruins. E o Espírito Santo de Deus também nos deu essa capacidade de dominar também sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, porque ele nos fez a sua imagem e ele nos fez de forma a termos emoções. Você já imaginou se todas as situações nós tivéssemos o mesmo tipo de emoção? Você sentisse o mesmo tipo de emoção para alegria, para tristeza, para raiva, para medo? Né? Deus nos criou de forma a sentirmos emoções. Mas, claro, também é certo que algumas pessoas não são alcançadas na sua dor, nos seus traumas, por causa de pecado. Sim, isso também é verdadeiro. Porque existem pessoas que elas não querem simplesmente lidar com isso. Elas querem continuar na sua vida de erro, de pecado, não querem lidar com isso. E muitas vezes elas estão enfrentando situações na sua vida que são consequência das suas escolhas. Mas eu creio que se você está aqui, nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando de pessoas que realmente têm um comprometimento com Deus. Pessoas que realmente têm uma experiência com Deus, mas que precisam realmente ser tocadas. Porque essa dor ela vai muito, muito mais além. E muitas vezes nós podemos ouvir das pessoas, eu não sei se você já sentiu isso, ou se talvez você já ouviu alguém falar que a dor é tão grande que ela não consegue nem orar. Às vezes ela não consegue dizer nenhuma palavra. Ou talvez você, né? Às vezes tem que ficar somente em silêncio e deixar Deus operar e Deus fazer. Então são dores, são situações, são traumas que são muito profundas e que somente Deus pode chegar nesse lugar. E eu quero colocar aqui para vocês uma imagem. Eu creio, eu tenho certeza que vai ficar gravada na sua mente, que vai ficar gravada no seu coração, que Deus vai falar conosco. E eu creio que Deus fala tanto, e eu sempre falo aqui que Deus nos ensina através da natureza. Nós podemos ver aqui nessa imagem, o nome dessa árvore é sequoia, as sequoias gigantes. Nós podemos observar como que ela é grande, né? É uma árvore muito grande. Existem imagens na internet, eu não consegui colocar aqui, mas de várias pessoas para abraçar o tronco dessa árvore. E os estudiosos, eles fizeram um corte dessa árvore e fizeram algumas observações, que são os anéis que há no tronco dessa árvore. Nós vemos ali o primeiro anelzinho bem pequenininho ali que representa o primeiro ano de crescimento dela. Aí depois nós vemos a estação chuvosa,
a estação da seca, e nós vemos uma marquinha ali um pouquinho mais forte, que mostra a cicatriz de um incêndio florestal. Depois nós vemos o início da primavera, do verão, o outono, enfim, cada fase da vida dessa árvore. É como se fosse ali, nesses anéis, a biografia, a biografia dessa árvore. Então está marcado ali um incêndio que ela enfrentou, está marcado uma situação de chuva, uma tempestade, um raio que atingiu essa árvore. Tudo está gravado ali no tronco dessa árvore. E isso também acontece conosco. Existem alguns centímetros abaixo, ali vamos dizer, da nossa casca protetora, que muitas vezes nós escondemos, mas que está ali registrado nos anéis da nossa vida, que são muitas vezes cicatrizes emocionais, cicatrizes que o autor desse livro ele conta de situações tão tristes que algumas pessoas viverem. Eu sei que tem situações muito que talvez você que está ouvindo ou quem vai ouvir ou talvez seja semelhante, mas enfim, conta aqui de uma criança que o irmão levou até um paiol e abusou dela. Então, as cicatrizes que ficaram de uma forma tão penosa na vida dessa criança. Conta de uma criança que teve que correr atrás de um pai alcoolizado, um facão, um pai que estava alcoolizado com um facão para matar a mãe e ele precisou segurar a mão do pai para não fazer isso. Então, marcas ficaram tão profundas. E essas marcas, essas cicatrizes que ficam muitas vezes lá no fundo enterradas, elas vão trazer mágoas, elas vão trazer reações muitas vezes inexplicáveis. Talvez você muitas vezes possa pensar, nossa, como que eu reagi dessa forma? Como que eu reagi dessa maneira? Ou como que essa pessoa reagiu dessa maneira e nós não conseguimos muitas vezes entender por que que essa pessoa está reagindo dessa forma? Mas são marcas que ficaram nessas pessoas e tudo está registrado na nossa mente, tudo está registrado na nossa psique, tudo está registrado nos nossos anéis ali na nossa mente. As lembranças são gravadas todas vivas lá dentro. E preste atenção, porque essas lembranças, elas vão afetar diretamente os nossos conceitos, os nossos sentimentos e relacionamentos com os outros. Vão afetar o modo como encaramos a vida, como vemos a Deus, os outros e a nós mesmos. Então imagine um exemplo. Vamos dizer assim, uma criança que cresceu num lar de violência doméstica ou de violência através de palavras. Qual é o sentimento que ela tem em relação a um casamento? Qual o sentimento que ela tem? Qual o desejo que ela tem de casar? Por exemplo, se é essa imagem e esse sentimento que vem à sua tona quando ela pensa em se relacionar com outra pessoa. Então, isso afeta a sua forma de sentir, mas também afeta a sua forma de agir e de reagir. Vamos dizer o exemplo de uma criança que foi abusada pelo pai. Que imagem vem para ela quando ela vê a sua amiguinha no colo do seu pai? Ela não tem uma imagem de amor, de cuidado. Quando ela vê isso, o sentimento que vem à tona no seu coração é de horror. Ela não consegue ver um Deus que é pai, um Deus que cuida, um Deus que protege, porque a sua forma, a sua vivência, a sua alma que está profundamente adoecida, faz com que ela veja Deus, não consiga ver Deus dessa forma. Porque isso afeta, como eu falei para vocês antes, afeta a sua forma de sentir, a sua forma de olhar para o outro, a sua forma de se relacionar com o outro, a sua forma de relacionar com Deus, porque sua alma está profundamente adoecida. Então, ela não consegue ter esse sentimento de Deus, ela não consegue orar, ela não consegue falar com Deus, porque na verdade a sua alma está doente. E muitas vezes nós achamos que uma experiência de novo nascimento, não diminuindo de maneira alguma, né?
o novo nascimento, porque é uma das maiores experiências, uma experiência tremenda que todos nós precisamos passar, em primeiro lugar, com Deus, mas essa cura não acontece de uma forma automática, porque há situações que Deus precisa trabalhar e isso é um processo, não é instantâneo nas nossas vidas. Claro que nós precisamos, primeiro, permitir, deixar com que Deus toque nessas áreas, deixar com que Deus trabalhe nas nossas vidas, que Ele opere de uma forma especial para que eu possa receber a cura das mágoas, dos traumas, dos complexos, das situações que foram geradas na minha vida. Mas eu creio também que nesse processo, nessa caminhada que nós vamos fazer aqui juntas, eu creio que não é somente, eu creio que, em primeiro lugar, Deus quer me curar, Deus quer te curar, né? Deus quer trabalhar isso nas nossas vidas e Deus vai fazer isso porque Ele deseja fazer isso nas nossas vidas, mas também, eu creio também que Ele também quer nos ensinar a termos mais compaixão pelo outro, a entender que pode existir uma dor, que pode estar existindo alguma situação na vida daquela pessoa que esteja fazendo com que ela reaja dessas formas, muitas vezes até irracionais, de uma forma que ela até mesmo ela não gostaria, mas que ela acaba reagindo, ou até mesmo que você possa estar reagindo, e muitas vezes nós fazemos críticas injustas às pessoas porque nós não conhecemos a situação da sua vida. Nós não nos colocamos no lugar do outro, não temos muitas vezes paciência para entender que muitas vezes aqueles traumas, aquelas situações vivenciadas interferem na conduta daquele momento. Então nós precisamos compreender que Deus quer trabalhar tudo isso nas nossas vidas, mas muitas vezes nós queremos julgar o grau da fé, o grau da espiritualidade das pessoas de uma forma muito superficial. Vamos dizer aqui, né, que eu pegasse o exemplo de alguém aqui que está ouvindo, dizer assim, uma pessoa que é recém-convertida. E eu apresento esse Deus para ela. Eu apresento um Deus maravilhoso, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que opera milagres. Mas essa pessoa, ela não consegue ver Deus da forma que eu estou apresentando para ela. Por quê? Porque ela está realmente com essa alma ferida, adoecida. E se eu não tiver essa sensibilidade, ela vai acabar se afastando de Deus, porque ela vai se comparar. Ela vai comparar a fé dela com a minha. E ela vai achar, vai ver que eu não tenho fé, então realmente, ou vai ver que é, Deus não me ama, Deus não quer alcançar, Deus não pode alcançar a minha vida, né? A minha vida não tem jeito, essa situação não tem jeito, essa situação não tem solução, né? Então também eu creio assim que Deus quer nos ensinar a ter essa sensibilidade com o outro, a olhar também o outro de uma maneira mais sensível, de uma maneira realmente a me colocar no lugar, a me colocar na dor do outro. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Eu creio assim que todas as pessoas, né, a maioria conhece os apóstolos Pedro e João. Pense aí, você que está ouvindo, pense aí em Pedro e João. Pensando na vida deles, qual deles que parece mais espiritual? Será que Pedro é mais espiritual ou será que João é mais espiritual? Olhando para a vida deles, né? Pensando, vamos dizer assim, pensando rapidamente, eu creio que você pensou rapidamente em algumas coisas que você lembrou aí da vida de Pedro, da vida de João, e a gente lembra assim de João recostadinho no colo de Jesus, e lembramos do Pedro muitas vezes explosivo, do Pedro temperamental, e eu vou te dizer que se a gente fosse fazer um julgamento, a gente diria certamente. Vou colocar aqui a imagem. Certamente, o mais espiritual é o João. Porque nós fizemos uma avaliação da nossa balança humana, da nossa balança superficial.
Agora, se nós olharmos para a vida de Pedro e de João, quem será que cresceu mais espiritualmente? Talvez se nós levássemos em consideração a raiz, a vida, vamos dizer, de Pedro. De onde Jesus tirou Pedro? O que Pedro era? E no que Pedro se transformou? Jesus transformou tanto a vida de Pedro a ponto que no final da sua vida ele morreu crucificado, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achou digno de ser crucificado como mestre. Então, talvez, se nós olharmos para a vida de Pedro, nós podemos concluir que Pedro é mais santo, porque Pedro andou mais, se transformou mais em direção à imagem de Cristo. Não estou falando que Pedro é mais do que João, mas o que eu estou falando é que nós muitas vezes fazemos esse julgamento superficial. E se eu olhar para a vida de João, é mais rapidamente, muito mais fácil eu pensar que João é mais espiritual, quando eu não conheço. Nem a vida de João eu não conheço, e nem a vida de Pedro. De onde eles vieram. E a palavra de Deus diz: mas não é verdade que pelos frutos os conhecereis? É verdade, essa palavra é verdadeira. Nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. Mas ouça isso. Mas é verdade também que pelas suas raízes podemos compreendê-los sem julgá-los. Isso é muito tremendo. Eu creio que isso Deus quer nos ensinar a olhar também para a raiz, para que possamos compreender melhor as pessoas e olharmos as pessoas de uma forma diferente. E então talvez você possa estar pensando: será que nós estamos talvez levando o Evangelho, olhando uma palavra, a palavra de Deus? Talvez o autor desse livro esteja rebaixando os padrões cristãos e esteja dizendo assim: então tudo se justifica no passado da pessoa, tudo se justifica, as atitudes das pessoas se justificam por causa dos traumas, por causa das situações da vida, por causa da raiz, daquilo que eles viveram. Não, não é isso. Mas a palavra nos mostra, nos mostra que há situações que Deus precisa tocar. Em todas as coisas Deus cura. Seja na forma mais superficial, digamos, que possa ser a sua dor, como na forma mais profunda. Mas eu quero te dizer que esse óleo, esse bálsamo, que essa cura do Espírito Santo de Deus, ela penetra até um lugar mais profundo, até o lugar mais profundo que possa haver essa marca, esse trauma. E essas situações é preciso um processo, porque só Deus sabe aonde houve o incêndio, aonde houve o período na tua vida e talvez até lá na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, eu não sei, talvez na tua vida adulta, mas Deus sabe o que aconteceu, aquele momento onde houve aquela tempestade, onde houve aquele incêndio, onde ele precisa tocar, porque existem áreas na nossa vida que não é apenas disciplinas espirituais, apenas uma oração, algo que não que a oração, não estou dizendo que a oração não tenha efeito, não é isso, mas tem situações que precisam ser tocadas profundamente pelo Espírito Santo de Deus e só Ele sabe o lugar, só Ele sabe aquilo que você enfrentou. E às vezes nós precisamos passar por uma desprogramação da nossa mente. O que que é isso? Nós precisamos passar por uma transformação que é remodeladora, mas ela é feita pelo Espírito Santo de Deus, como está escrito na palavra de Deus, para que nós não nos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aquele que precisa renovar a minha mente, mudar a minha forma, a minha mente, transformar, tocar, isso é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Né? Ninguém pode fazer, só o Espírito Santo de Deus pode fazer, pode tocar nesses lugares. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo que Deus está fazendo e vai fazer. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. Deus está trabalhando.
Eu falo que nós não estamos no primeiro passo da nossa caminhada, você e eu está em alguma parte do processo dessa caminhada, mas nós estamos avançando, nós estamos andando e Deus está trabalhando nesse processo. Mas permita, permita que Deus faça, permita que Deus trabalhe nesse processo na sua vida. Lembre que Deus vai tocar naquilo que eu vou permitir que Ele faça. Nós estamos nesse processo que não acontece de uma forma instantânea, ela acontece de uma forma processual, muitas vezes, mas que Deus está fazendo. Então, esse estudo de hoje é uma introdução. É uma introdução, é o primeiro passo. E eu te parabenizo por estar aqui ouvindo, porque você já deu o primeiro passo em direção à sua cura. Então, nesse tempo, realmente se entregue. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração. Eu sei que muitas vezes, ao ouvir, muitas vezes fatos aqui, relatos, são gatilhos muitas vezes que vai trazer aquela dor, que vai trazer aquele momento, muitas vezes aquela dor que você passou, aquela emoção que você sentiu. O Espírito Santo de Deus pode trazer essas coisas à tona, mas Deus está trazendo isso porque Ele quer operar cura. Então tem essa liberdade realmente. Eu sempre tenho isso no meu coração, que para os homens muitas vezes nós temos reservas, mas para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para Ele nós não precisamos ter reserva. Para Ele nós podemos realmente, verdadeiramente, ser alguém que é totalmente confiável a Deus. E a Ele sim que você deve entregar a sua vida. A Ele sim que você deve entregar realmente toda a dor. A Ele sim que você deve lançar, né, como a palavra de Deus diz sobre Ele, toda a ansiedade. Né, porque Deus é aquele que opera e Ele realmente é o único que pode fazer isso nas nossas vidas. E eu creio que também nos fazer pessoas melhores, nos tornar mais empáticos, mais sensíveis em relação à dor do próximo, em relação à vida das outras pessoas também, nos tornar realmente pessoas melhores. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esse estudo, Senhor, por esse tempo, ó Deus, que estamos aqui, Senhor. Inclinando, ó Deus, os nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor, para ouvir da tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para, Senhor, a Deus estar, Senhor, a Deus trabalhando na minha vida. Assim como que o Senhor tenha liberdade para estar trabalhando, a Deus, na vida de cada pessoa que está aqui ouvindo esse estudo, Pai. O Senhor sabe, a Deus, a tua palavra diz, Senhor, a Deus, que, ó Deus, que nós não sabemos orar como convém, mas que o teu Espírito intercede por nós. Espírito Santo de Deus, tu sabes, Senhor, dos incêndios que passamos. O Senhor sabe das tempestades. O Senhor sabe onde está aquela dor que ainda precisa de cura. E somente o teu Espírito Santo pode chegar nesse lugar e trazer todo o óleo, todo o bálsamo, tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos. A tua palavra diz que o Senhor me conhecia, que o Senhor nos conhecia, quando ainda éramos criatura informe, Senhor. A tua palavra fala, Senhor Deus, que o Senhor conhecia todos os meus dias, que todos os meus dias já estavam contados e que o Senhor já me chamava pelo meu nome. Ô Espírito Santo de Deus, assim eu oro, Pai. Ó Deus, rendendo mesmo, Senhor, a minha vida nas suas mãos e a vida de cada pessoa, Deus, que nesse processo se coloca, Pai, para que o Senhor possa tocar nessas áreas que precisam ser tocadas, Pai, para que o Senhor possa nos curar, Pai. Ó Deus, que não haja desistência nesse processo, mas que o Senhor possa fortalecer cada uma a andar até o fim, Pai. Porque a tua palavra diz também que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. E eu sei, Senhor, ó Deus, nós não estamos sozinhos, Pai, mas, ó Deus, o Senhor está conosco nessa caminhada, nesse processo, Pai, até que o Senhor possa completar essa obra nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com a paz do Senhor, uma ótima semana e até o nosso próximo estudo.